Tudo bem? Tudo certinho com a avaliação diagnóstica e a renovação de matrícula? Olha, se não conseguiu renovar a matrícula, fique tranquilo que nas próximas semanas vai ter um momento presencial para você fazer isso. Fique atento aos canais de comunicação da sua escola para não haver aglomeração, para ser tudo bem organizadinho. Outra coisa, vem aí o PET 300, que é em comemoração aos 300 anos de Minas Gerais. Fica ligadinho aí nos seus grupos da escola para saber como que vai acontecer. Mas não é para isso que estamos aqui, né? Vocês querem mesmo é a correção das 2 últimas semanas do PET volume 5. Então bora lá, que a aula já vai começar. Olá, eu sou Andréa Mapa, professora de língua portuguesa, e trago para vocês a resolução das atividades das semanas 3 e 4 do PET volume 5 do 7º ano. Semana 3, unidade temática, análise linguística e semiótica, ou seja, os componentes da língua e a significação dessas palavras. Objeto de conhecimento, lexicomorfologia, ou seja, as palavras e a formação das palavras, morfossintaxe, as classes de palavras e a função que elas têm na frase. E fonoortografia, ou seja, a representação gráfica dos fonemas, a escrita correta das palavras. Habilidades. Resumidamente, nós vamos trabalhar derivação e formação de palavras. Então, vamos estudar palavras primitivas e derivadas, advérbios e locuções adverbiais, o sentido que cada advérbio tem na frase. Atividades. Atividade 1. Veja a explicação de palavras primitivas e derivadas. As palavras primitivas são aquelas que não são formadas a partir de outra palavra já existente na língua. Exemplo, a palavra festa não vem de nenhuma outra palavra. Já as derivadas, entretanto, são aquelas que se formam a partir de outras palavras da língua. Exemplo, a palavra pedreiro vem de pedra. Existem alguns processos de derivação de palavras. As mais simples, que são as abordadas aqui no PET, são as de prefixação, que é quando a gente acrescenta um prefixo a uma palavra primitiva, uma palavra já existente. Por exemplo, infeliz. Eu acrescentei o prefixo in, a palavra feliz. Temos também a sufixação, que é quando a gente acrescenta um sufixo a essa palavra já existente. Por exemplo, felicidade. Então, acrescentei o dade, a palavra feliz. Então, nós temos a prefixação, que é quando a gente acrescenta um prefixo, ou seja, um pedacinho no início da palavra, infeliz. E a sufixação, quando a gente acrescenta um sufixo, um pedacinho no final da palavra. Por exemplo, felicidade. Essas são as formas abordadas aqui nesse PET. Mas você pode dar uma olhada aqui no cardzinho e assistir a animação que eu fiz para entender um pouco mais sobre os processos de derivação de palavras. Leia as tirinhas e circule as palavras derivadas de cada uma delas. Ou seja, nós vamos ler essas tirinhas e em cada uma delas vai ter uma palavra que é derivada de outra. Texto 1. É uma tirinha do Garfield. Se você estiver com frio, pode usar um dos meus agasalhos. Obrigado. Mas não para fazer uma fogueira. Decida-se logo. Que palavra será que nós temos aqui que é derivada de outra, considerando aqueles formatos que a gente acabou de ver, ó? Nós temos fogueira, que foi acrescentado um sufixo aqui, ó. Texto 2. Já é uma tirinha do Calvin, o melhor de Calvin, de Bill Watterson. Cheguei! Alô? Valeu pela recepção calorosa. Tá entrando um vento frio. Aqui nós temos calorosa
que veio de calor. Não vamos confundir a derivação com a flexão. Olha aqui esse verbo aqui, por exemplo, entrando, que vem de entrar. A derivação, ela acontece de acordo com a necessidade dos falantes da língua, de acordo com as necessidades comunicativas. Então, ela pode acontecer ou não. Já a flexão, ela é obrigatória. Ela tem que acontecer para que haja concordância nominal ou concordância verbal. Por exemplo, os nomes se flexionam para que haja concordância em gênero, número, grau. Os verbos se flexionam para indicar tempo, modo, número, pessoa, presente, passado, futuro, eu, tu, ele, nós, vós, eles, modo indicativo, subjuntivo, enfim. Não vamos confundir a derivação, que é assistemática, ou seja, não tem uma regra específica e não precisa necessariamente acontecer. Vai acontecer de acordo com as necessidades comunicativas. E a flexão, que é algo sistemático, ou seja, tem as suas regras e deve acontecer para que haja a concordância, seja nominal ou verbal. Agora é vez do Armandinho. A raiva é uma doença muito perigosa. É transmitida por animais contaminados e comentários e postagens nas redes sociais. Qual dessas palavras aqui deve ter passado por um processo de derivação? A perigosa, que vem de perigo. Agora, registre na tabela as palavras derivadas encontradas em cada texto e a palavra da qual, tá errado aqui, a palavra da qual cada uma se origina, isto é, a palavra primitiva. Então, nós vamos voltar aqui nas palavras que nós encontramos, nas tirinhas, e colocar aqui. Então, no texto 1, temos fogueira, que veio de fogo. Temos calorosa, que veio de calor. E perigosa, que veio de perigo. Número 3. O processo de derivação é importante para as línguas. Você imagina por quê? Os fatores importantes do processo de derivação é a economia linguística, ou seja, em vez de se criar novas palavras completamente diferentes, já usa-se as palavras que já existem, com uma base de significação pré-existentes que os falantes da língua já conhecem. Então, aproveitando essas palavras já existentes, formam-se novas palavras. Além disso, tem a questão também da identidade linguística, né? A língua, em cada região que ela é falada, vai adquirindo a sua personalidade, vai criando características próprias dos falantes daquela língua. Por exemplo, o português de Portugal tem várias palavras diferentes do português falado aqui no Brasil, também devido a esse processo de derivação de palavras, que lá eles falam de um jeito, as palavras vão se derivando de uma forma diferente das que nós usamos aqui no Brasil. Então, vai se criando uma identidade linguística, uma identidade do idioma falado em cada lugar, em cada país. O processo de idioma é falar economia linguística, pois aproveita palavras já existentes na língua em vez de criar outras completamente novas. Além disso, contribui para a identidade linguística e cultural dos povos, pois cada idioma tem seus processos de derivação de acordo com os costumes dos falantes dessa língua. Você pode ter colocado de uma forma mais simples, de acordo com as suas palavras, mas a ideia central é essa daqui, resumidamente. Atividade 2. Leia o texto e responda as questões. Um dia, uma menina estava sentada observando sua mãe lavar os pratos lá na cozinha. De repente, percebeu que sua mãe tinha vários cabelos brancos que sobressaíam entre a sua cabeleira escura. Olhou para sua mãe e lhe perguntou: "Por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe?" A mãe respondeu: "Bom, cada vez que você faz algo de ruim e me faz chorar ou me faz triste, um de meus cabelos fica branco. Assim, vou ficando mais velha." A menina digeriu essa revelação por alguns instantes
e logo disse: Mãe, por que todos os cabelos de minha avó estão brancos? Disponível no site da piadask.blogspot.com. Leia os trechos e indique as circunstâncias de cada um. Eles podem indicar tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, afirmação ou negação. Ou seja, essas palavras aqui, se vão indicar uma circunstância de tempo, modo, lugar, enfim, são advérbios. Nós vamos ver nesses trechos aqui o que é que cada advérbio desse representa. Letra A. Uma menina estava observando sua mãe lavar os pratos lá na cozinha. Este lá é um advérbio de lugar. Ele acrescenta a ação de lavar o lugar onde lavavam os pratos. Onde ela lavava os pratos? Lá na cozinha. De repente, percebeu que sua mãe tinha vários cabelos brancos. E esse de repente vai indicar o que com relação a essa ação de perceber? O modo, como ela percebeu. Foi de repente, repentinamente, rapidamente, ou foi lentamente, vagarosamente, ou foi rapidamente, foi repentinamente? Então, é o modo como ela praticou essa ação de perceber. Letra C. Assim vou ficando mais velha. Aqui no caso, o advérbio está modificando o adjetivo velha, a intensidade. Se ela é mais velha, menos velha, mais ou menos, ou quase nada, o quanto ela vai ficando velha. Letra D. A menina digeriu esta revelação por alguns instantes e logo disse. Que circunstância esse logo está acrescentando a essa ação de dizer? É uma circunstância de tempo. Quando que ela disse? Foi logo? Foi antes? Foi depois? Foi durante essa revelação? Foi logo. Ela praticou a ação de dizer logo. Então, indica tempo. Quando. Número 3. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. A lenda da mandioca. Aqui eu já marquei quais foram as palavras que estão escritas de forma inadequada, com a ortografia equivocada. Número 1. O que há de inadequado em relação à forma escrita? O que tem de errado com essa palavra? Engravidado? Perceberam que eu falei com M? O M tem um som que chamamos de bilabial, ou seja, os lábios encostam um no outro. Então, antes de P e B, nós usamos um fonema também bilabial, que é o M. Tampa, tempo, também. Se não for P e B, a gente tem que usar N, de neném, de nuvem, de ninguém, não de mamãe, melancia, manga, mamão. Então, por isso que engravidou não se escreve com M, se escreve com N. E assim também tem outras palavras com a escrita incorreta. Por exemplo, oca, de índio. Não é com H no começo, não tem H no começo. Lhe, o pronome lhe, deu-lhe, trouxeram-lhe, é com E e não com I. Então, o que há de inadequado em relação à forma escrita é justamente a ortografia. Várias palavras estão grafadas, ou seja, escritas de forma inadequada. Número 2, marque os trechos que estão inadequados. Nós já marcamos aqui, ó, expulsa com C cedilha, oca com H, oca, aquela moradia de índio, escrito com H, engravidando com M, aqui o X no lugar do CH, SS no lugar de um C cedilha. Agora reescreva o texto corrigindo os trechos inadequados. Aí eu destaquei as palavras que nós corrigimos.
Em épocas remotas, a filha de um poderoso cacique foi expulsa de sua tribo e foi viver em uma velha oca distante por ter engravidado misteriosamente. Parentes iam levar-lhe comida para seu sustento. Assim, a Índia viveu até dar à luz a uma linda menina muito branca, a qual chamou de Mani. A notícia do nascimento se espalhou por todas as aldeias e fez o grande chefe cacique esquecer as dores e rancores e cruzar os rios para ver sua filha. O novo avô se rendeu aos encantos da linda criança, a qual se tornou muito amada por todos. No entanto, ao completar 3 anos, Mani morreu de forma também misteriosa, sem nunca ter adoecido. A mãe ficou desolada e enterrou a filha dentro da oca onde vivia e sobre ela derramou seu pranto por horas. Mesmo com os olhos cansados e cheios de lágrimas, ela viu brotar de lá uma planta que cresceu rápida e fresca. Todos vieram ver a planta miraculosa que mostrava raízes de cor marrom por fora e branca por dentro. Os índios provaram daquela raiz e deram-lhe o nome de manioca. Mani, em homenagem à pequena índiazinha, e oca, por ter nascido dentro de uma oca. Hoje, conhecemos esta planta pelo nome de mandioca. Semana 4. Unidade temática: produção de textos. Objeto de conhecimento: textualização, que é a produção de texto, né? Tendo em vista as condições de produção, as características do gênero em questão, o estabelecimento de coesão, adequação à norma padrão e o uso adequado de ferramentas de edição, produção e edição de textos publicitários. Resumindo isso tudo, vocês vão produzir uma notícia ou um texto publicitário, né, de acordo com o que está sendo pedido. Se ele vai pedir uma notícia, você pode dar uma olhada aqui também de novo no card sobre notícia. Atividades. Atividade 1. Leia as informações abaixo sobre o gênero notícia e faça o que for solicitado. A notícia é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. Esses textos geralmente são curtos e buscam objetividade no relato, ao mesmo tempo que querem conquistar o leitor. Um outro fator importante em um texto noticioso é o lead, também chamado no Brasil de cabeça, que é a abertura do texto da notícia ou da reportagem. A palavra é proveniente do inglês lead, que significa guiar, conduzir. Concentrado nos primeiros parágrafos do texto, o lead apresenta sucintamente o assunto ou destaca o fato essencial, o clímax da história. Está concentrado geralmente nos 2 primeiros parágrafos e responde às perguntas básicas: quem, o que, quando, onde, como e por quê, resumindo e situando o leitor quanto aos principais aspectos da notícia. Mediante esse contexto, a notícia trata sempre de algo acontecido na realidade. É importante relatar não só o fato, mas oferecer o máximo de dados possíveis para que ele prevaleça verdadeiro e a notícia confiável. Disponível em ple.uem.br. Agora que você conhece como a notícia se estrutura, escolha um dos temas abaixo para escrever uma notícia a respeito. Esta é uma resposta pessoal. Cada um vai escolher o tema que preferir aqui. E abaixo nós vamos ter 3 textos, um a respeito de cada tema, para que você se inspire a fazer a sua notícia. Texto 1. Rússia diz que médicos são vacinados contra a Covid-19 em 2 semanas e rejeita preocupações com segurança. País se tornou, na terça-feira 11, o primeiro do mundo a registrar uma vacina contra a Covid-19. Comunidade internacional ainda tem receios contra a imunização, entretanto, porque não foram publicados estudos científicos atestando a eficácia e a segurança dela. Quebrando um pouco a leitura, nós já vimos aqui então
a manchete, o título secundário ou título auxiliar, e agora aqui deve ser a lead. Vamos continuar a leitura então. A Rússia anunciou nesta quarta-feira 12 que o primeiro lote de sua vacina contra a Covid-19 está pronto para ser aplicado em alguns médicos em 2 semanas. O país também rejeitou as preocupações sem fundamento em relação à segurança do imunizante levantadas por alguns especialistas devido à rápida aprovação da vacina por Moscou. O presidente russo, Vladimir Putin, disse na terça-feira 11 que a Rússia havia se tornado o primeiro país a dar aprovação regulatória para a vacina contra a Covid-19 depois de menos de 2 meses de testes em humanos. A vacina ainda não concluiu os testes em estado avançado. Alguns cientistas temem que Moscou esteja colocando o prestígio nacional à frente da segurança. Disponível no site do G1. Texto 2. Novamente, olha, nós temos a manchete, o título secundário ou título auxiliar e aqui o lead, que deve ter o que aconteceu, quando aconteceu e com quem aconteceu. Então vamos lá. Brasileirão tem dezenas de casos de Covid-19 e retorno do futebol é criticado. Jogos são adiados na primeira rodada e CBF é obrigada a mudar o protocolo. O São Paulo viajou até Goiânia e entrou em campo no último domingo 9, mas não houve jogo. Horas antes da partida, dos 26 exames realizados em jogadores do Goiás, 10 testaram positivo para o coronavírus, sendo 8 titulares. Avisado momentos antes da partida, o clube do Centro-Oeste tentou o adiamento e não obteve posicionamento da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. A suspensão foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, faltando poucos minutos para o início do jogo. O jornalista Ubiratã Leal, da ESPN e Central 3, criticou a falta de ações para barrar o confronto. Só de existir uma discussão sobre a realização do jogo já foi uma vergonha. Deixar isso para 10 minutos antes do pontapé inicial é surreal. Era para se dar adiamento automático e o protocolo devia prever isso. Sem conversa. O também jornalista Walter Falseta publicou um texto no qual chama a atenção para a possibilidade de aumento de contágios caso a partida ocorresse. Como cerca de 200 pessoas são mobilizadas direta ou indiretamente para um jogo, todos poderiam ter sido infectados caso o jogo tivesse ocorrido. Se pensarmos nas famílias desses profissionais, 1.000 pessoas teriam corrido o risco de contrair a doença, alertou. Está disponível em redebrasilatual.com.br. Texto 3. Show Drive-In de Nando Reis em Santa Luzia, na Grande BH, é cancelado. A apresentação do músico seria no dia 22 de agosto. O artista Nando Reis teve seu show de drive-in cancelado no Mega Space, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A apresentação seria no dia 22 de agosto e fazia parte do Drive-In Festival, que também teria shows de Dub Dogs na sexta-feira 14 e Patati Patatá no sábado 15, todos cancelados. A produção do evento disse, sem entrar em detalhes, que o cancelamento ocorreu por razões alheias à vontade da produção e informou que todos os ingressos já adquiridos serão reembolsados. Os ingressos custaram R$ 120 por carro. Para ter o valor estornado, é necessário encaminhar um e-mail para reembolsodrivefestival@gmail.com com o nome do titular do cartão usado na compra, nome do evento e o número do pedido. A produção do evento se colocou à disposição para mais esclarecimento pelas mensagens diretas em seu canal do Instagram. Disponível em redebrasilatual.com.br. Atividade 2. Agora é hora de criar a notícia sobre o tema que você escolheu. Não esqueça de toda a estrutura desse gênero textual.
Perceba que, além do título, usa-se geralmente também um título auxiliar que complementa o título principal. O lead deve estar no início do texto e o corpo da notícia é geralmente curto. Reflita também sobre o seu público-alvo, para quem deseja redigir a notícia. Use criatividade e, se possível, pesquise mais a respeito do tema. Cada um vai fazer a sua notícia baseado no tema que escolheu aqui no número 1. O que vocês devem observar é a estrutura da notícia. Você vê que cada exemplo aqui já está na estrutura que você deve seguir. Então, é só você se basear nesse modelo. Manchete, título auxiliar e lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, contendo as informações mais importantes. E depois o corpo da notícia, explicando mais detalhadamente o que você apresentou aqui, na lead, no subtítulo e na manchete. Então, nós não podemos deixar de seguir essa estrutura. Manchete, título auxiliar, lead, que vai responder essas perguntas aqui, e o corpo da notícia, que é o restante da notícia contendo as informações importantes. Essa foi a correção das atividades das semanas 3 e 4 do PET volume 5 do 7º ano. Mantenha firme uma rotina de estudos para ficar com suas atividades em dia e envie tudo aos seus professores, não deixe nenhuma matéria para trás. Afinal, além de completar sua carga horária, elas vão te preparar para a avaliação, o que vai interferir diretamente na sua aprovação no final do ano. No mais, continue em casa, mantenha-se seguro, lave sempre as mãos com água e sabão, se não tiver, passe álcool e gel. Precisou sair? Use máscara corretamente, tapando bem o nariz e a boca. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para até mais, até a próxima semana.